a sua Bíblia agora em Isaías 55. Isaías 55. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 9. Isaías 55, 6 a 9. Já abriu? Dá para jogar o texto aí para nós? Se for uma versão atualizada, revista e atualizada é melhor, tá, Kevin? Isaías 55, do versículo 6 ao versículo 9. Deixa eu, enquanto o Kevin vai jogar o texto ali, também dizer o seguinte: queridos, nós usamos os recursos que temos hoje, né? A tecnologia. Você pode usar a sua Bíblia no seu smartphone, no seu celular, no tablet, não tem problema. Eu quero ler no meu telefone, não tem problema, tá? Minha Bíblia é de papel, glória a Deus. Não deixa de manter e de ter a sua Bíblia de papel, porque historicamente é a melhor forma de conservar conteúdos. Então Deus guardou as suas revelações desde que lá no Egito se escrevia em papiro, né? Tá? E depois em pergaminho. A Bíblia não foi escrita na pedra, muito embora alguma coisa tenha sido escrito na pedra. Até Deus escreveu os mandamentos numa pedra, né, nas tábuas de pedra, e entregou a Moisés. Aqueles escritos originais na pedra não estão mais na terra, tá? Porque vieram os outros recursos. Então, os conteúdos de literatura ou literários escritos na terra mais antigos são da Bíblia, tá? Então, depois da Bíblia só existe uma outra obra literária que é antiga, mas não tão antiga quanto a Bíblia. É a Ilíada de Homero. É uma obra grega, tá? E só se tem então os conteúdos literários escritos mais antigos na Bíblia. Então mantenha sua Bíblia de papel. Se você não tem, compre uma, é bom, ok? Vamos ler o que diz a palavra? Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Ou na versão atualizada: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar, ou rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Qual é a coisa mais certa que você sabe que vai acontecer, que não tem dúvidas que vai acontecer? Pense um pouquinho. Quem arrisca? A coisa mais certa, que ninguém tem dúvida que vai acontecer: a morte. Né? Jesus vai voltar, mas muita gente tem dúvida disso, viu, Alberto? A morte.
A morte vai acontecer. Você está preparado para ela? Então, ó, não quero morte. Quem quer morte aqui? Eu não quero, você não quer. Nenhum de nós quer. Porque nós fomos criados para viver. Nós fomos criados para, de fato, desenvolvermos uma coisa tremenda, dinâmica, que se chama vida. Você nasceu um dia, quando era uma sementinha lá, né, que o espermatozoide rompeu uma corrida e encontrou o óvulo, formou então um embrião, e a vida está sendo progressiva, dinâmica e não para. Mas nós percebemos que estamos caminhando para um fim. Todavia, queridos, a palavra do Senhor diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E nós estamos vivendo uma realidade que é consequência. Então Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas ele também completa dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte entrou, a morte se instalou, há uma semente de morte dentro de você, mas Deus te traz a semente da vida. Deus te dá a oportunidade de viver. Amém? Hoje eu estava em um sepultamento e fiz uso de um texto clássico de Moisés, que é o Salmo de número 90. E Moisés fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os morros ou os montes nascessem, e se formasse a terra, o mar, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e diz-lhes: tornai filhos dos homens. E ele diz: a vida de um homem sobe a 70 anos, em havendo robustez ou vigor a 80. O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ninguém quer chegar ao fim dessa vida. Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer. É natural que você não goste da morte, que ninguém goste da morte. Mas infelizmente existe um argumento maligno terrível, que tem levado muitas pessoas a ter uma concepção equivocada da morte. Para muitos, morrer é deixar de existir. Eu quero te dizer que morrer não é deixar de existir. A morte, ela suscita uma transição entre o existir na terra e o existir na eternidade. Então, mais uma vez, eu quero te perguntar nessa noite: você está preparado para morrer? O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, nós estamos vivendo o tempo. Hoje pela manhã a gente estava compartilhando um pouquinho no nosso momento de oração. E eu disse: sabe, muitas pessoas não acreditam que o
que a palavra de Deus fala da vinda de Jesus seja verdade. O Alberto até falou agora, mas infelizmente muitos não acreditam. Mas Pedro disse: Deus não retarda a sua vinda, antes é benigno, compassivo. Deus não deixou de cumprir a sua palavra, ela se cumprirá. Mas o que Deus está tendo é tolerância, misericórdia, dando às gerações a oportunidade de chegar ao arrependimento. Então, eu quero refletir com você nesse momento sobre algumas atitudes importantes na busca de Deus. Deus não quer que você o busque religiosamente falando. Eu acho que eu jamais vou pregar, ou acho não, tenho certeza, jamais vou pregar que a religião resolve o problema de alguém. Mas eu vou ter que dizer sim, existe uma tendência no homem de ser religioso, de se tornar religioso. A religião é uma coisa que o próprio homem cria, e é uma tentativa do homem agradar a Deus. Eu vou te dizer por que ela é problemática. Porque o homem tende a construir para si álibis ou argumentos, para convencer Deus de que Ele precisa salvá-lo, porque eu sou bonzinho. Deus, o Senhor precisa me salvar porque eu sou bom, eu tenho boas intenções, eu quero bem ao próximo, eu faço bem às pessoas. Meus queridos, a primeira pessoa prejudicada por não buscar a Deus, sabe quem é? Eu mesmo. Quando eu não busco a Deus, o primeiro prejudicado sou eu. E as consequências vêm aonde? Na minha vida. Quando Deus está falando e usando um profeta e dizendo às pessoas, aos povos, mas especialmente à nação de Israel num dado momento: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A primeira coisa que você vai encontrar em Isaías, no livro do profeta Isaías, é Deus falando: criei filhos e os engrandeci, mas eles se afastaram, ou se esqueceram de mim. Ele diz: o burro ou o jumento reconhece o dono da sua manjedoura, o boi, o seu proprietário, mas os meus filhos e filhas não me reconhecem. Se afastaram de mim. Mas ele diz: vocês têm as mãos cheias de sangue, vocês têm um coração apodrecido, levantam as mãos, mas o coração está longe de mim. Então a religião é uma coisa vazia. Nós aprendemos que a religião é uma espécie de penitência, que você faz para resolver seus problemas com Deus, que não se resolvem. Só existe uma forma de você agradar a Deus: buscando-o pela fé, entendendo que Deus, Ele tem algo para você que é maravilhoso. Então busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo, porque a coisa mais certa vai acontecer: você vai morrer. Você vai morrer. E você está preparado para morrer? A gente pode até dizer: eu não quero morrer, mas eu vou morrer. Ninguém gosta da morte. A morte não é boa. Mas Jesus te oferece vida. Ele te oferece a oportunidade de você viver a vida eterna com Ele. Se por um lado então o salário do pecado é a morte, o presente de Deus para nós é vida, e vida eterna, e vida em abundância. Amém? Então, eu quero ainda, no versículo 7, levar você a uma reflexão sobre o que Deus não gosta em você e em mim.
Versículo 7 diz: deixa o perverso o seu caminho. O que é o caminho da perversão? É uma conduta alterada, é uma conduta errada, é a pessoa caminhar para fazer algo que não está certo, não é bom, não traz bons resultados. Uma mente pervertida é uma mente que se conduz para comportamentos errados. Deus diz: deixa o perverso o seu caminho. Temos visto a perversão presente em condutas tão inacreditáveis. Quando eu penso no que Deus fez, no que Deus criou, e no que o inimigo quer tornar, que Satanás quer tornar o ser humano, a gente tem que lamentar. Há coisas tão saudáveis e tão puras e tão maravilhosas. Eu vou dizer, o sexo é uma das melhores coisas que Deus criou, porque sem o sexo não haveria reprodução. Sem o sexo não haveria vida. O sexo tem que ser encarado como algo tão saudável, mas Satanás, ele gera perversão na mente, faz o homem se conduzir, o ser humano se conduzir pervertidamente para desgraçar a vida. Deus quer que nós entendamos que o impulso que Ele nos deu naturalmente é para nos manter vivos. Amado, não é pecado ter um impulso sexual, mas é pecado canalizar esse impulso de uma forma errada, perversa, fora da vontade de Deus. O homem quer ter um relacionamento com a mulher com o homem, que se case, que assuma a responsabilidade, que tenha compromisso, que tenha cumplicidade. Deus não quer a perversão na mente, no coração e no caminho, na trajetória de um pai. Olha o que a perversão faz. Faz um pai abusar de um filho, de uma filha, uma mãe abusar de um filho. Faz um parente destruir a vida de uma criança. Faz uma mulher destruir o casamento da outra, ou de um casal. Faz um homem destruir o casamento de um outro casal. Traz tantas consequências nefastas. E a palavra está dizendo, quando você busca a Deus, o caminho da perversidade, ele será vencido. Você não vai se conduzir perversamente. O homem sem Deus tem um coração pervertido, invertido, para se conduzir de forma errada. Mas não é só em relação ao impulso sexual, não. A cobiça, em relação ao dinheiro, à avareza. Olha que situação tão lamentável que a gente está vendo no nosso Brasil, né? Tanta corrupção de políticos, de empresários. Nós hoje estamos vivendo essa crise, não é porque o Brasil não tem jeito, não é porque o Brasil não tem recurso, mas porque o caminho pervertido de homens maus, fazendo o que não devem, arrancando os recursos que eram da sociedade. Então é hora de nós começarmos a pensar, o que nós em João Pinheiro podemos fazer? Mudanças até aqui, nas nossas urnas, na hora de eleger, em relação ao Estado, em relação ao Brasil. As mudanças precisam vir, mas está dizendo, deixa o perverso o seu caminho. Eu queria que você refletisse,
Há algum caminhar, alguma trajetória perversa na sua vida? Deus está falando, muda. Quando você começa a buscar Deus, Deus te capacita para dizer, isso eu não vou fazer mais. Eu vou mudar. Essa conduta não serve mais para mim. Ah não, eu vou servir a Deus, mas Deus é misericordioso. Ele me aceita como eu sou. Ele te aceita como você é. Mas Ele te quer diferente. Ele quer você com uma nova vida. E Ele tem um projeto para a sua vida. E diz ainda o texto, e o iníquo seus pensamentos. O que é um homem iníquo? É um homem que diz, eu não quero a vontade de Deus. Ele nega a vontade de Deus. Deus diz que o que ele tem que fazer, ele diz não. Sabe qual é o nosso maior problema? Seguir o que pensamos. Porque pensamentos geram emoções, sentimentos, sentimentos geram desejos, desejos geram decisões, escolhas. Infelizmente, muitos problemas são construídos por causa do que nós pensamos, sentimos, desejamos e tomamos decisões. Eu quero até te dizer, quando você está com muita vontade de fazer uma coisa, puxa o freio e diga, espera aí, o que eu vou fazer? Isso está certo? Seja capaz de questionar, seja capaz de criticar, seja capaz de avaliar. Deus advertiu um homem chamado Caim e disse, olha, o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Caim matou o seu irmão por não ouvir Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo, olha, deixa o iníquo os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são melhores. E o próprio Deus diz isso. Ele está dizendo, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus quer perdoar toda perversão e toda iniquidade. Todo aquele que buscar a Deus vai encontrar Deus. É tempo de encontrar Deus. É tempo de nos prepararmos para de fato vivermos eternamente, recebermos a vida eterna de Deus. Eu quero então concluir a palavra para a sua vida nesta noite, dizendo que existe um nível elevado e algo tremendamente preparado de Deus para a sua vida. Ele diz, os meus pensamentos não são como os de vocês, e os meus caminhos não são como os de vocês. Quando alguém pensa que servir a Deus é deixar de viver, na verdade está totalmente enganado. Porque servir a Deus é deixar de morrer para viver. É você ser habilitado, capacitado para viver num nível elevado. Para que você experimente o ideal de Deus, o projeto de Deus. Você tem que dizer, Deus, os teus pensamentos são bem-vindos. Os teus caminhos são bem-vindos. Ande na verdade. Ande em retidão. Ande em amor. Ande em respeito. Ande como um servo. Mas deixa o Senhor te ajudar a pensar como quem realmente precisa amar. Pensar no amor. O que é o amor? O mundo diz amor é uma correspondência de alguém conosco, né? Amar é você querer o outro. Jesus nos amou. Ele não queria a cruz.
Ele não queria ou não desejava sofrer, mas ele teve que sofrer por nossa causa. Ele teve que pagar um preço por nossa causa. Você tratar bem quem te trata bem é fácil. Você ser carinhoso com quem é carinhoso com você é fácil. Você perdoar quem te perdoa é fácil. Mas Jesus, ele fala, se alguém quiser bater numa face, volta a outra, né? Se alguém tirar a sua capa, dele também a túnica. Se alguém quiser que você ande uma milha, ande com ele 2. Jesus está dizendo que amar só é possível para quem pensa os pensamentos dele e para quem caminha nos caminhos dele, quem caminha com ele. Deus nos chama, queridos, a nos prepararmos de fato para a eternidade. Espero que nessa noite o Espírito Santo te incomode, uma santa incomodação, para que você possa dizer para Ele: Senhor, eu quero te buscar, eu quero deixar o caminho da perversão, eu quero deixar o caminho da iniquidade, eu quero ter os pensamentos do Senhor, eu quero trilhar na rota da vida, não na rota da morte. Moisés, então, ao final do Salmo 90, que eu citei, ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aprenda a contar seus dias. Quantos dias você ainda tem na terra? Não sei, mas com certeza não é mais de 100 anos, tá? Talvez para alguns falte uns 30, para alguns 20, para outros 10, quem sabe para alguns um dia, para outros não. Se for lá pelos 80, ainda falta 60, 70, mas vai acabar, vai passar. Não se engane. Não viva de qualquer forma, porque se você viver de qualquer maneira, você vai morrer e não vai ter realmente nenhuma esperança para você. Mas se você for capaz de buscar ao Senhor, com certeza, tá? Quando a sua vida acabar aqui, você vai viver eternamente com Jesus. Amém? Ele te chama nesta noite, ele te diz: filho, filha, busca enquanto é tempo de buscar a Deus. Que nessa noite você realmente seja tocado por essa palavra que vem do coração de Deus, que Ele colocou no meu coração para ministrar para a sua vida. E você possa dizer para Deus: Deus, eu vou te levar a sério. Deus, eu vou te buscar. Eu vou buscar para valer mesmo. Eu vou viver a tua vontade. Amém? É tempo de encontrar Deus. É tempo de você dizer: eu estou preparado para viver, tá? Então você só vai estar preparado para a morte se você estiver preparado para viver eternamente. A morte é consequência de pecado, mas a vida eterna em Cristo Jesus é consequência do amor de Deus manifestado na cruz do Calvário por você. Amém? Vamos ficar de pé? Nós estamos chegando ao final desse culto e de fato Deus quer continuar derramando sobre as nossas vidas. Eu quero ainda ministrar mais um instante, cantando, orando por você, com você. Nós vamos sair melhores do que chegamos, tá? Em nome de Jesus. Deus
cada criatura, aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. De quem é a sua vida? Que nessa noite você possa dizer ao Senhor: ela é tua, Deus. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus manda, irei. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que a sua vida seja dele. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e dizer ao Senhor: eu vou te buscar, Deus. Diga para Ele: eu estou te buscando nesta noite. Diga para Ele: eu estou desistindo dos meus caminhos. Diga para Ele: eu estou desistindo dos meus pensamentos, porque eu quero caminhar pelos teus caminhos, porque eu quero pensar o que o Senhor pensa. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. E embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus manda.
aonde Deus manda, irei. Eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor Deus, eu decido te buscar, eu decido ser influenciado pelo que o Senhor pensa, eu decido andar pelos caminhos do Senhor, caminho da vida, pensamentos de paz. Eu decido, Deus, viver a tua vontade. Toma minha vida. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo me cele, me marque para viver a tua vontade. Que aquilo que o Senhor tem ordenado na tua palavra, eu possa viver, eu possa fazer. Eu vou seguir ao Senhor, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Senhor Jesus, meu coração é teu. Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor pagou um preço pela minha vida. Eu quero o teu perdão, eu quero ser purificado, eu quero ser regenerado, eu quero ser santificado pelo Senhor. Eu te entrego a minha vida. Diga: a minha vida eu entrego a ti. A minha vida eu entrego a ti. A minha vida eu entrego a ti, pois o teu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus manda, irei. Senhor, derrama a tua bênção agora sobre os teus filhos, ministra a tua unção sobre a tua igreja, derrama a tua graça, Jesus, sobre os teus servos e servas, derrama o teu amor, papai, sobre os teus servos e servas, derrama a tua unção, Espírito Santo, sobre os teus servos e servas, sobre a tua igreja, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ele ministrou ao seu coração. Leva o que Ele te deu, guarda, isso é um tesouro. Continue investindo no seu crescimento, tá bom? Que Deus abençoe seu restante de semana, seu final de semana, tá? Vamos estar juntos no domingo para aquela grande celebração. Vá na paz do Senhor, tá? Saúda aí, cumprimenta o seu irmão. Vamos sair daqui também nesse clima, né, de amor, esse clima fraterno, tá bom? Vai na bênção do Senhor. Amém.